Olá, crianças, boa tarde. Tudo bem por aí? Que bom. Vamos iniciar mais uma aula de evangelização? Então vamos. Para isso, faremos a nossa prece. Todo mundo acompanhando, de olhinhos fechados, vamos lá? Deus nosso Pai, espiritualidade amiga, Jesus nosso Mestre, pedimos a permissão dos senhores para que possamos dar por iniciado em mais uma aula de evangelização. Agradecemos por essa oportunidade, por esse momento de estudarmos os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos dos nossos amigos espirituais. E assim, pedimos que os senhores possam olhar pelos nossos lares, pelas nossas famílias e por todo o planeta. Que assim seja. Muito bom. Gente, vocês gostaram do filme de semana passada? Quem assistiu o filme sobre Kardec? Muito bacana, eu também assisti aqui, né? O projeto inicial era que nós pudéssemos assistir o filme junto, né? No centro, mas como não deu, então cada um assistiu nas suas casas, não é? Vamos começar então a nossa aula? Pois bem, eu quero que vocês olhem aí na tela essa imagem, vou colocar aí. Gente, aí nós temos gravuras, tá? Que representam a evolução da planta. Nós temos uma semente, nós temos um arbusto pequeno e, enfim, uma árvore. Vamos aumentar aí o nosso material? Olhem agora na tela. Esse daí é o ciclo de desenvolvimento da planta, do feijão, no caso. Nós temos a semente, né? A semente no início da germinação, já está um pouco maiorzinha, e a germinação dessa semente com folhas, tá? Então, gente, nós temos aí essas fases iniciais do crescimento de um feijão. Isso demonstra o quê? A evolução, tá? Dessa semente se transformando em planta. Então, nós vamos falar hoje sobre evolução. A lei da evolução, ela é uma das leis de Deus, tá bom? Então, gente, quero fazer uma pergunta para vocês. As sementes que se transformam em florestas, né? As matérias que são depositadas na superfície do planeta, né? Que se transformam em petróleo, em diamante, em ouro, tudo isso sofre, né? A ação do tempo. E com a ação do tempo, por exemplo, vocês sabiam que o diamante, olhem aí essa pedra preciosíssima, que é muito cara, né? E muito admirada pelas pessoas que possuem um poder aquisitivo, que têm condição de comprá-la. Elas são muito caras e ela é fruto do tempo, sabe aonde? No carvão. Vocês sabiam que o diamante, essa pedra preciosa, ela já foi um carvão? Olhem só, então, a evolução, não é? Nós podemos também, eu não sei se vocês já estudaram na escola isso, em ciências, mas a evolução do homem, não é? Que começa ali com o macaco e ele vai evoluindo até o homem racional, não é? Que somos nós. Então, gente, tudo nós podemos levar a crer que tudo que existe na natureza, toda a criação de Deus, ela evolui, não é? Nós falamos aqui que a evolução é uma lei divina. Então, eu vou fazer umas perguntas e eu quero que vocês respondam daí, tá bom? Olhem só, a semente ela evolui, não é? Como que a semente evolui? Isso, ela vai ali, ó, da sementinha, vai germinando, criando talos, criando folhas, até a raiz estar bem consolidada no solo e ela se formar aquela planta grande, não é? Muito bem. A sua evolução, a evolução da planta, por exemplo, da semente, né? Ela ajudou na evolução do planeta? O que vocês acham? Sim, não é? A fauna, né? Todas as matas, toda a natureza, ela precisa
das árvores para que a gente consiga respirar, para que a gente tenha oxigênio. Então, a evolução da semente em árvores grandes e robustas, elas trazem muito benefício para a humanidade, que sem a evolução delas, nós não teríamos como sequer respirar, não é? Seguindo adiante, gente, a semente, ela se esforçou para evoluir? O que vocês acham? Sim, não é? Ela se esforçou, ela sofreu a ação do tempo, ela foi se rachando lá no solo escuro, começando a aparecer os seus pequenos talos, não é? Então, sim, ela sofreu também. Gente, e agora a pergunta que não quer se calar. E o homem, ele evolui também? O que vocês acham? Pois bem, nós sabemos, e se não sabemos, vamos saber agora, tá? Que a evolução, tanto a material quanto a espiritual, é resultado do esforço, do trabalho e da perseverança das pessoas, das criaturas, tá? Então, o que a gente pode entender? Que existe a evolução material, a evolução, por exemplo, dos automóveis, dos meios de transporte. Antigamente, né, gente, nós tínhamos como meio de transporte os cavalos, olhem aí, as carroças, os primeiros automóveis e os automóveis atuais. Olhem só, as cidades também, vamos falar das cidades, não é? As habitações, elas se melhoraram, não é? Os meios de comunicação também. Antigamente era orelhão, vocês nem sabem o que é isso, eu vou colocar aí na tela. Olhem aí, antigamente eram esses telefones públicos que vocês compravam uma ficha ou um cartão e inseria nesse telefone para conseguir discar para o telefone fixo de alguém. Ou se não, eram os telefones fixos em casa, para quem, né, podia pagar, porque era caro. Depois passaram para os celulares. Olhem só, o tamanho desse celular é o famoso tijolão. Olhem só para a pessoa ligar para alguém sem ser de um telefone fixo. Agora nós temos hoje os smartphones. Os celulares, eles tiram foto, eles gravam áudio, você tem acesso à internet, você grava vídeo, como eu estou fazendo aqui agora para vocês. E isso há 10 anos atrás não existia. Então, olhem a evolução material, não é? A evolução da medicina, medicamentos, né, que foram descobertos através de pesquisas, que hoje curam doenças que antigamente matavam pessoas. Então, essa é a evolução material, certo? Por outro lado, como nós comentamos, nós temos a evolução espiritual, tá? E a gente vai se aprofundar nela aqui hoje. Pois bem, o homem, ele evolui de acordo com o tempo, não é? A tia não comentou isso com vocês? Tanto a evolução material, da constituição física, mas agora nós vamos falar sobre a moral e a intelectual. Nós sabemos que a evolução espiritual, ela como se fossem duas asas, tá? É a evolução intelectual, através do estudo, através do conhecimento, a gente também evolui. E a outra asa é a evolução moral, tá bom? O que a pessoa estuda para se tornar melhor e botar em prática. Vamos falar sobre ela. Então, gente, através de inúmeras encarnações, nós sabemos que somos espíritos imortais e que ele sempre está em constante aprendizado. Então, o espírito, ele retorna para o plano espiritual quando ele deixa o corpo físico, né? E reencarna em outro lugar, em outra situação, com outro corpo, mas conservando ali as suas características, né? A sua personalidade, o seu conhecimento, né? Os seus traços bons e ruins. Então, gente, os espíritos, através dessas inúmeras encarnações, nos mais variados planetas, que nós sabemos que não é só a Terra que possui pessoas, não é? Não é só aqui. Então, ele também pode encarnar em outros planetas. E os espíritos, dessa forma, eles vão caminhando ao encontro da sua evolução, tá? E é através da evolução que o espírito progride materialmente no meio em que vive
e espiritualmente dentro de cada um, no íntimo de cada um, tá? Então, por exemplo, existem espíritos que possuem um intelecto, né, um conhecimento muito grande, e ele encarna em certo planeta para ajudar a alavancar, aí vamos supor, a medicina de um planeta, trazendo uma pessoa muito inteligente que consegue desenvolver inúmeros estudos para melhorar a saúde do planeta. Olhem só que legal. Isso daí ele está trabalhando, né, na evolução material. Mas, por outro lado, ele também pode trabalhar, né, na evolução íntima, que é através dos estudos, tá? E através da prática do bem. Essa é a forma de conseguirmos caminhar e aumentarmos nosso grau ali de perfeição, tá bom? Então, gente, as pessoas, elas progridem individualmente. Eu estudo, eu tento praticar o bem, eu tento fazer as coisas certas. Então, cada um, é um exemplo, tá? Cada um faz a sua parte. E de acordo com cada um fazendo isso dentro de uma sociedade, é que tudo melhora em volta, tá bom? Então, gente, se cada um contribuir para o seu melhoramento, somando isso, a união faz a força, não é? Somando todas essas pessoas, tá? A gente cria condição para um progresso social, um progresso da sociedade. E nós temos exemplos de pessoas que fizeram isso. Por exemplo, Graham-Bell, né? Oswaldo Cruz, Bezerra de Menezes, várias pessoas que trabalharam aí para o bem social, para o bem da sociedade. Quero falar uma coisa com vocês muito importante. Deus criou todos os espíritos, tá? Simples e ignorantes, isso é, sem saber, tá bom? E através da sua índole, através do seu livre-arbítrio, ele vai empregando a sua vontade de acordo com aquilo que ele deseja, tá? Então, gente, os espíritos não são criados bons, eles não são criados ruins, tá bom? São os próprios espíritos que se melhoram, tá? De acordo com a vontade, porque existem espíritos que não querem fazer o bem. E ali ele vai errando, até o momento que ele fala, opa, tenho que fazer alguma coisa diferente, porque eu tô sofrendo, isso não tá bom pra mim, tá? Então, os próprios espíritos se melhoram. E melhorando-se, passam de uma ordem inferior, de um espírito que não é evoluído, para uma outra ordem mais elevada. E como já adiantamos, depende dos próprios espíritos de progredirem mais rápido ou não, tá? Para alcançar a perfeição. Isso tudo vai conforme o desejo, conforme a vontade que se tem de alcançar a perfeição. Olhem só um exemplo do nosso país de evolução social, tá? Os homens, vocês já estudaram história sobre escravidão? Então, gente, por conta da diferença racial, eram trazidos pessoas de outros continentes, da África, por exemplo, pro Brasil Império, tá? E essas pessoas, elas eram tratadas como coisa, meramente por conta da diferença do tom da pele, tá? Então, olhem só, traços assim, comportamentos que são absurdos, isso indica que a pessoa, que a sociedade, ela não é evoluída, tá? Ela é muito inferior. E hoje, nós, depois da abolição da escravidão, né, que foi feita aí em 1800 e pouco, hoje nós já achamos um absurdo um comportamento desse tipo. Então, gente, é um exemplo de evolução, tá bom? Alguns direitos também que a sociedade consegue conquistar, tipo, por exemplo, a mulher. A mulher, até um tempo atrás, ela não podia votar, ela não podia eleger um candidato ali para representar a cidade, o estado, ela não tinha direito a voto. Então, olhem só como que as coisas vão melhorando, tá? E também, como a gente já adiantou, a evolução das tecnologias, da medicina, né? Conforme nós falamos. E vocês, crianças?
como que vocês têm evoluído? Não moralmente, porque cada um sabe daquilo que faz. Vocês respeitam as pessoas, vocês respeitam os pais, vocês sabem pensar, isso é certo de se fazer, isso é errado, então eu não vou fazer. Isso é um traço de consciência, você sabe o que você está fazendo, não é? E então, com certeza, esse seu comportamento vai estar ali te elevando, né, moralmente. Mas vamos pegar o intelecto. Por exemplo, o intelecto, você na escola. A criança, quando ela começa a estudar, né, ela começa onde? No maternal, não é? Naquela turma onde só tem bebezinhos. Pois bem, depois vai para o jardim, depois vai para a pré-escola, e daí vai primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, não é? Faculdade. Então, olhem só, ela vai crescendo e aprendendo, então, por exemplo, até se tornar um professor, não é? Até conseguir se tornar um profissional, não é? Então, olha um exemplo de evolução intelectual aí. Não é difícil, né? Da gente conseguir enxergar. Pois bem, gente, através das encarnações, nós estamos sempre mudando, tá? Em constante aprendizagem. E que é possível nós deixarmos os nossos defeitos para trás e melhorar cada vez mais. Eu gostaria que vocês olhassem agora, por favor, aí na tela, tá? Olhem esse gráfico que a tia colocou. Através desse quadro, nós podemos ver que quanto mais próximo do grau 0, olhem aí à esquerda da tela, menos evoluído será o indivíduo, tá bom? Então, olhem só. Então, nesse gráfico nós temos a parte laranja, né? Nós temos a animalidade, tá bom? Isso significa o quê? A ignorância do espírito. Ele é muito mais ligado às coisas materiais, tá bom? Ele, gente, é irresponsável. Então, é um traço de um espírito imperfeito, tá bom? Ao passo que do lado direito já é o espírito mais evoluído, ele que está próximo do nível 10. Está escrito angelitude, tá bom? Então, ele já trabalha muito esse lado espiritual. Ele trabalha e emprega a lei de amor, de conhecimento, de responsabilidade e de sabedoria, tá bom? Então, quanto mais ele se aproximar do grau 10, mais ele será uma pessoa com maior conhecimento, com amor, tá bom? E de sabedoria. E depois dele terá atingido um grau comumente chamado de angelitude. Então, esse daí é um exemplo do grau, né, de evolução espiritual. Nós percorremos essa escala de 0 a 10, tá? E uma coisa muito importante, os espíritos, eles nunca retroagem, eles não voltam a ser o que eles já deixaram de ser, entenderam? Se um espírito que está aí no grau 5, né, que ele já está se melhorando, ele não tem como retornar ao nível 4, 3, 2, 1 e 0. Ele não retroage, ele só anda para frente, entenderam? Então, gente, essa é a nossa aula, tá? Muito interessante, porque nos dá uma visão muito ampla sobre a evolução, tá? Espiritual, e isso nos traz uma responsabilidade maior com a nossa conduta, como que nós devemos agir, porque certamente, assim como eu, como vocês, como os pais, as pessoas que têm conhecimento disso, elas querem andar para frente, se melhorar. E como que nós nos melhoramos? Estudando os ensinamentos de Jesus e estudando os ensinamentos espíritas, tá? Vocês, eu gostaria de falar com vocês o seguinte, que a nossa doutrina, né, o espiritismo, que é a nossa religião, que é a nossa doutrina, ela ajuda nesse caminho do progresso, do nosso melhoramento, porque ele destrói o materialismo, ele nos ensina que as coisas materiais, elas deixam de ter um valor absoluto e a gente começa a enxergar as coisas de uma forma mais espiritual, mais espiritualizada, tá? Ela faz com que os homens possam compreender onde eles se encontram, tá? E qual que é o significado da vida, quais são os verdadeiros interesses. E nós sabemos que aplicarmos no nosso dia a dia os ensinamentos de Jesus com amor,
com compaixão, com respeito, perdoando, é o caminho correto para que a gente possa se melhorar. Então, a gente pode preparar o nosso futuro dessa forma, tá bom? Então, crianças, vou deixar um vídeo com uma música para vocês prestarem atenção na letra, tá? E se divertirem um pouco. E daqui a pouco eu volto com a nossa prece. Pouco a pouco a gente cresce, cresce, aprende, serve até cria, cria, transforma em bem todo mal em bem, na ação de cada dia. Passa o tempo e a vida continua, continua. Desperta, irmão, e confia, confia, a ação tem que ser tua. Desperta, irmão, e confia, confia, a ação tem que ser tua. Os tesouros que o Pai, a todos nós confiou, terão que ser aumentados, terão, segundo a lei do amor. Passa o tempo e a vida continua, continua. Desperta, irmão, e confia, confia, a ação tem que ser tua. Desperta, irmão, e confia, confia, a ação tem que ser tua. A todos deu livre-arbítrio, deu, a todos deu a razão, razão. E se faz toda a justiça, faz, na lei da reencarnação. Passa o tempo e a vida continua, continua. Desperta, irmão, e confia, confia, a ação tem que ser tua. Desperta, irmão, e confia, confia, a ação tem que ser tua. O Pai ama e perdoa, perdoa, a todos sem distinção, a todos, bons e maus todos, um dia, chegarão à perfeição, chegarão. Passa o tempo e a vida continua, continua. Desperta, irmão, e confia, confia, a ação tem que ser tua. Desperta, irmão, e confia, confia, a ação tem que ser tua. O Pai ama e perdoa, perdoa, a todos sem distinção, a todos, bons e maus todos, um dia, chegarão à perfeição, chegarão. Passa o tempo e a vida continua, continua. Desperta, irmão, e confia, confia, a ação tem que ser tua. Desperta, irmão, e confia, confia, a ação tem que ser tua. Muito bem, crianças. Então agora nós podemos encerrar a nossa aula. Vamos fazer a nossa prece, então? Vamos lá. Todo mundo de olhinhos fechados. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, agradecemos por esse momento de estudo, agradecemos por todos os ensinamentos que aqui adquirimos. Pedimos ajuda, pedimos força, para que nós possamos sempre agir visualizando a nossa evolução, o nosso progresso moral. Que nós possamos estudar, compreender o que é certo e o que é errado e, acima de tudo, a empregar o bem em todas as nossas ações, para nos tornarmos pessoas melhores, espíritos perfeitos. E assim, pedimos a permissão para que possamos encerrar mais uma aula de evangelização. Que assim seja. Muito bem, crianças, muito boa aula, adorei o tema. Espero que vocês tenham gostado também, tá bom? Beijo grande para todo mundo. Tchau!